Olá, eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 4 do livro Autismo, Compreender e Agir em Família. O capítulo 4 diz sobre como nós vamos iniciar o contato com essa criança, como nós vamos se tornar o foco da atenção dessa criança, ou seja, nós vamos ser o holofote dela, tá? E como que a gente consegue alcançar esse objetivo? São 5 passos. O primeiro passo é observar e identificar qual que é o foco da atenção da criança, que normalmente é um brinquedo. Então, qual o brinquedo que está chamando a atenção da criança nesse momento? Como que ela brinca com esse brinquedo? Então, o que ela faz quando ela está com esse brinquedo na mão? Né? Pode ser um boneco, pode ser um jogo, um brinquedo de montar. O que ela faz quando ela está com esse brinquedo na mão? Como que ela brinca? Né? O que faz essa criança sorrir? O que chama a atenção dessa criança? Então, esse é o passo 1. Identificar qual o brinquedo que chama a atenção da criança e como que ela brinca com ele. É muito importante também a gente não mudar a brincadeira da criança, né? A gente está observando que ela está brincando, a gente não chegar e propor algo totalmente diferente. Então, é legal a gente observar o que ela está fazendo com aquele brinquedo e a gente não mudar o foco, não mudar a brincadeira. A gente brincar juntos. Como? A partir da imitação. A imitação é uma das vias principais de aprendizagem das crianças. Então, a gente pode imitar o que a criança está fazendo. Se ela está brincando com um carrinho, você vai pegar outro carrinho, você não vai tirar o carrinho dela. Você vai pegar outro carrinho e vai fazer a mesma coisa que ela está fazendo. Se ela estiver andando com o carrinho de um lado para o outro, você vai andar com o carrinho de um lado para o outro. Se ela estiver fazendo algum som, rum, você vai fazer o mesmo som, você vai imitar ela, você vai fazer a mesma coisa que ela está fazendo. O que você está comunicando para ela quando você faz isso? Você está comunicando que a brincadeira dela é legal, que o que ela está fazendo é muito bacana. É muito bacana que você está fazendo igual, você está fazendo junto, né? Você está reforçando o que a criança está fazendo. E as chances de ela olhar para você, interagir com você, sorrir para você nesse momento é muito maior. Porque tá legal para ela, né? E você tá dizendo para ela que tá muito legal o que ela tá fazendo. Então, a imitação é uma das vias principais de aprendizagem e é o que a gente tem que aprender a fazer. Sempre que a gente começar um contato inicial com qualquer criança, a gente começar a observar o que ela gosta, o que ela faz e começar imitando ela, né? Fazendo o que ela está fazendo, brincando junto e não propor algo diferente. O segundo passo é a posição frente a frente, posição frontal. Você sempre tem que ficar de frente para a criança, para que isso facilite ela te olhar nos olhos. A gente sabe que as crianças com autismo têm um baixo custo de resposta, né? Então, elas têm uma dificuldade de olhar a gente nos olhos diretamente, então de procurar o nosso contato visual. Então, a gente tem que facilitar isso para que elas tenham interesse em olhar para a gente. Como que a gente pode fazer isso? Posição frontal. Se você está sentado com a criança brincando, sente sempre de frente para ela. Se ela estiver em pé, você vai sempre abaixar na altura dela. Então, se ela estiver em pé, você vai agachar, você vai sentar, para ficar sempre na mesma altura dos olhos dela, para facilitar com que ela te olhe, né? Então, se você está de lado para a criança, o custo de resposta dela, para ela ter que virar e olhar para você, é muito maior do que se ela estiver aqui de frente e só tiver você para olhar, certo? Uma outra dica que você pode fazer é levar sempre o brinquedo na altura dos seus olhos para chamar a atenção da criança. Então, se ela estiver brincando com alguma coisa e você quiser que ela olhe para você, ou você precisa que ela te responda alguma coisa naquele momento e ela não tá te olhando nos olhos, né? Ela não tá olhando para você para ver o que você tá falando, para ver o que você tá pedindo, você pode pegar o objeto e colocar na altura dos olhos. Isso vai fazer com que ela olhe o objeto, que é o foco da atenção dela, e olhe para os seus olhos. E isso também facilita muito a triangulação, que a gente chama de triangulação. Por quê? Porque a criança vai olhar o objeto, vai olhar os seus olhos, vai fazer o contato visual, que vai facilitar com que ela veja a sua expressão no momento, para entender se você está brava, se você está feliz, se você está triste. E também entender o que você está falando. Ela vai olhar para a sua boca. Então, ela vai fazer uma triangulação entre o objeto, os seus olhos e a sua boca.
Isso vai facilitar muito a criança ver, você verbalizando a palavra, o pedido, o nome, né? Então isso ajuda também a criança a verbalizar. Se a criança não vê, a chance dela verbalizar é muito menor, né? As crianças aprendem muito por imitação, as crianças são muito visuais, então elas precisam ver para poder aprender. Mas, Jéssica, a criança não olha para mim, ela só tem comportamento de fuga, a criança não fica de frente para mim, o que eu faço? Bom, a gente tem alguns truques que a gente pode usar. Um deles é tentar fazer o imã com o brinquedo, né? Para a criança olhar para você, para chamar a atenção dela com o que está no foco dela. Se isso não der certo, o que você faz? Você pode tentar puxar o brinquedo da mão da criança. Então a criança está brincando ali, não está olhando para você, não está dando a menor bola para você. Você tenta pegar o brinquedo da mão dela, né? Ela vai olhar, ué, o que você está tentando fazer? Está tentando pegar o brinquedo da minha mão e vai olhar para você. Certo? Não faça isso, não quero que você pegue o brinquedo da minha mão. Se não der certo também, o que você faz? Você tenta puxar um estímulo sensório-social. Tenta fazer uma cócega, tenta fazer uma brincadeira com a criança, para chamar a atenção dela. Faz uma brincadeira, faz um sonzinho, uma coceguinha, a formiguinha que subiu no braço, para ver se ela olha para você. E se não der certo também, em último caso, você vai pedir para a criança virar para você e você vai dar uma ajuda física para ela virar de frente para você. Então, fulano, olha para mim. Ele está de costas, está de lado, você vai pegar a criança e vai virar de frente para você. Certo? Vai colocá-la de frente para você. Sentadinho, em pé, o que seja. Vai segurar pelas mãozinhas e vai trazer de frente para você conseguir conversar com essa criança, tá? Então, os passos são esses. Primeiro, a gente tenta de uma forma um pouco mais natural, chamando a atenção da criança com o que é o foco dela, certo? Com o que é o holofote dela, o brinquedo. Trouxe para o contato visual, não funcionou. O que a gente tenta? Faz uma brincadeira, uma cócega, não rolou. A gente tenta puxar da mão dela e também não deu certo. Em último caso, você vai trazer a criança. Você vai ter que olhar para mim. Eu solicitei que você olhasse para mim. Demanda dada é demanda cumprida, sempre, certo? Se você solicitou alguma coisa para a criança tem que fazer. Porque senão ela vai aprender que quando você perguntar, você pedir alguma coisa para ela e ela não fizer, tá tudo bem. Ela não precisa fazer, ela não precisa te dar atenção, ela não precisa te olhar, porque ela vai ganhar as coisas do mesmo jeito. Então, é sempre importante a gente manter ser firme com a criança. Então, quando a gente fizer uma pergunta, a gente fizer a gente solicitar que a criança nos traga alguma coisa, faça alguma coisa, que a criança faça, mesmo que seja com ajuda. O terceiro passo, eliminar a concorrência. Ou seja, se o ambiente estiver muito poluído, tiver muitas coisas que vão chamar a atenção da criança, essas coisas vão competir com você, que está tentando ser o foco principal da criança naquele momento, certo? Então, esses distratores podem ser o quê? Eletrônicos, brinquedos, pessoas. Então, vamos dar um exemplo. A televisão está ligada e você está na sala com a criança pedindo que ela faça alguma atividade. A televisão está competindo com você. Você concorda que a televisão é muito mais interessante, muito mais colorida, muito mais falante do que você? A criança vai querer olhar para a televisão, ela vai ter curiosidade de saber o que está acontecendo ali e não vai olhar para você. Ou ela vai ficar com a atenção muito baixa, porque ela vai dividir a atenção entre você e a televisão, certo? Brinquedos. Se está no quarto da criança, tem muito brinquedo jogado no chão, e você está tentando fazer com que ela brinque com isso daqui, ó, que está apresentando para ela. Poxa, mas tem outro brinquedo muito legal, que ela também gosta muito, e está do lado dela. Ela vai querer brincar com aquele brinquedo que está do lado dela, vai querer pegar aquele brinquedo. E não vai dar muita bola para a demanda que você está pedindo para ela fazer. O que a gente pode fazer? Limpar em volta, guardar o brinquedo em caixas. Então, caixas transparentes são muito boas, porque a criança consegue ver o que está dentro, né, da caixa, os brinquedos que estão lá, e quando ela quiser pedir para você, facilita para que ela ponte, para que ela te puxe, traga até aquela caixa, porque ela quer que você pegue aquele brinquedo para ela. Então, é importante a gente deixar os brinquedos
a vista da criança, que ela consiga visualizar os brinquedos que ela tem, para facilitar com que ela peça para você ou que ela pegue os brinquedos para brincar, mas também não deixar todos à disposição dela. Um boneco que ela gosta muito, você pode guardar esse boneco para ela não ver e não distrair ela atrás de você, né? Ela não vai estar vendo e vai estar em fácil acesso para você retirar e dar para ela, ok? As pessoas também, né? Quando tem muitas pessoas em volta, a criança fica curiosa, a criança quer participar, a criança quer entender o que está acontecendo. Então, um ambiente silencioso, um ambiente calmo, um ambiente limpo, vai facilitar muito com que você trabalhe com essa criança e ela preste atenção em você e no que você está trabalhando com ela também. O quarto passo é uma escuta ativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que perceber o que a criança quer te comunicar. Pode ser verbalmente ou não verbalmente, né? E agir prontamente. Então, o que essa criança está querendo me dizer? É muito importante a gente observar, aprender a observar a criança, né? Observar o nosso filho, o nosso paciente. Então é importante que a gente pare um pouquinho e observe. Observe o que ele gosta de brincar, com o que ele está brincando, como ele gosta de brincar com aquilo, né? O que faz essa criança sorrir, o que faz ela me chamar, ela pedir minha ajuda, né? E quando ela pedir a minha ajuda, seja verbalmente, ou seja, me puxando para eu poder pegar algo para ela, eu estar atento ao que ela quer me dizer com aquilo e agir prontamente. A gente mostrar para ela que a gente está entendendo. Ah, eu entendi, fulaninho, você quer que eu pegue isso para você, entendi. Então a gente dá esse reforço para a criança de que a gente está entendendo o que ela quer dizer para a gente, né? Para que isso seja reforçador para ela, para que ela entenda que quando ela quer nos comunicar algo, a gente entende. Então, ela vai ter a motivação de fazer isso mais vezes. O quinto e último passo é narrar a brincadeira. Então, você tem que narrar o que a criança está fazendo. Se a criança está brincando de encaixar alguma coisa, encaixou, colocou. Então, sempre no passado, você vai narrar com palavras no passado, para a criança não entender que você está dando uma demanda para ela, que você está pedindo para ela colocar alguma coisa, né? Então, veja a diferença. Se a criança está encaixando algo e você diz no presente, encaixa, coloca. Você está dando uma ordem para a criança, você está dando uma demanda. Quando você narra no passado, você diz que tá legal o que ela está fazendo. Você colocou, você encaixou, legal. Sempre com uma entonação de voz animada, né? Para a criança ter interesse de olhar para você também, de ela ter interesse de compartilhar a brincadeira com você. Elogie a criança. Muito bem! Que legal! Muito bem o que você fez, né? Elogio é bacana para a criança se sentir que o que ela está fazendo é positivo, né? E ela fazer mais vezes. Também oferecer ajuda para a criança. Se algum brinquedo da criança caiu no chão, você pega o brinquedo, você entrega para a criança, né? Ela vai falar, poxa, olha, essa pessoa não está querendo competir comigo na brincadeira. Ela está querendo me ajudar, né? Ela está querendo brincar comigo. Então, a chance dessa criança te trazer junto para a brincadeira dela é muito maior. Os efeitos sonoros, que a gente chama de onomatopeias, também são muito importantes. Então, por exemplo, vai jogar alguma coisa. Pum! Caiu! Tibum! Poionhoin! Bibi! Então, a gente pode fazer efeitos sonoros, sons legais para essa criança olhar para a gente, para chamar a atenção dela para a gente. Ou seja, o capítulo 4 nos diz o quê? Como nós nos tornamos reforçadores para a criança. Como a criança tem interesse em nós, como nós nos tornamos o holofote, o foco da criança, né? Isso também ajuda muito a gente criar um vínculo com a criança. Quando a gente não conhece a criança, ter um contato inicial com ela, ou criar um vínculo legal, mesmo quando é pai, filho, né? Aprender a brincar junto com a criança também, aprender a sentar com ela, brincar, fazer o que a criança gosta, para que depois a gente peça alguma coisa que ela não goste tanto, mas que ela vai ver que é legal brincar com a gente, então não importa o que a gente peça, vai ser muito bacana brincar com a gente, né? E principalmente entender o que a criança gosta,
o porquê que a criança gosta daquilo, daquele brinquedo, entender qual que é a sensação que aquilo lá traz para a criança, né? Quando a gente observa, a gente entende melhor a criança. Bom, é isso, eu espero que isso tenha ajudado muito vocês a ter esse vínculo, esse contato com as crianças de vocês. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.